Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo de número 14, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e põe-de-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Amém? Somente até aí. Coloque a Bíblia no seu assento, feche os seus olhos, isto, fique em espírito, fala para Deus, vai falando neste momento, para Deus falar com você nesta noite. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome o meu ser, tome a minha vida, tome a minha alma, tome a minha boca, Pai, para falar com este povo que aqui está. Este povo não saiu da tua casa, eles não saíram domingo neste frio, nesta chuva, para ouvir palavra humana, mas sim, Pai, ouvir o teu Santo Espírito, Pai. Pai, envia uma palavra que edifica, exorta e consola o teu povo. Fale com cada vida, com cada alma que aqui está. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nome santíssimo e glorioso do Senhor Jesus. Pode se assentar. Que toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada a Deus e ao Senhor Jesus. Amém? Aqui está falando, aqui em Deuteronômio 31, a partir do verso 14, que os dias de liderança sobre o povo, que os dias de Moisés estão se acabando. Moisés não vai ser mais instrumento na mão de Deus para guiar o povo. Moisés já teve todo o legado dele aqui neste momento. Tudo que ele tinha que fazer por Israel, pelo povo e para Deus, ele já tinha feito. Porém o Senhor mandou que Moisés chamasse a Josué na tenda, para que o Senhor conversasse com Josué, juntamente com Moisés. Porque o Senhor não pediu para que chamasse Arão, que andava junto com Moisés, Miriam, porque com certeza eles iam querer se levantar contra a vida de Josué, ia querer matar Josué, ia querer acabar com o ministério de Josué. Eles não iriam suportar a realidade que Josué ia ser um novo líder, muito mais novo, mas com o coração aberto para Deus. Miriam, uma certa vez, já tinha se levantado, falado palavras contra Moisés, e a nuvem do Senhor invadiu aquele local, e Miriam ficou com lepra. Então o próprio Moisés clamou a Deus para ela ser curada. E Deus sabia que não poderia também chamar Arão. Imagine a cabeça de Arão. Eu fiquei tantos anos falando por Moisés, fiquei tantos anos sendo instrumento para falar com o povo, porque Moisés pesava da língua, Moisés era gago. E agora, na hora que ele vai partir, Deus levanta Josué. E um dos maiores legados que eu vejo aqui na vida de Moisés
é na hora da partida dele, porque ele já tinha quem o substituísse, ele já tinha alguém para entrar na terra que mana leite e mel, para guiar o povo, para estar na frente do povo, e também ele não iria deixar a desejar. Às vezes você pode estar aí no seu lugar e falar assim: aqui é muito cômodo, aqui é muito gostoso. Mas Deus, como Deus escolheu ali Josué, Deus pode te escolher para um dia você estar aqui, substituindo o pastor, a pastora, para estar na frente do ministério, para estar fazendo a boa obra para Deus. Porque às vezes nós se colocamos num lugar: eu não consigo falar igual o pastor, eu não consigo falar igual tal pessoa. Mas quem capacita é Deus, mas quem vai te dar força é Deus, e quem vai te ensinar é Deus. Porque quando Josué entrou na tenda da congregação, como diz ali o versículo, juntamente com Moisés, o poder de Deus foi entrando naquele lugar e foi enchendo. E ali Deus foi falando com Josué, dando decretos, falando para ele como que ele iria fazer, como que ele iria atuar. E começou a encher e falar com eles, porque entrou uma nuvem naquele lugar. É a glória do Senhor que nos ensina, é a glória do Senhor que nos contamina da glória dele, contamina no bom sentido, nos deixa radiante. É ele que nos capacita. Infelizmente as pessoas ficam se inferiorizando perante o homem, perante a mulher, ficam cheios de dúvidas. O outro pode, eu não posso, porque o outro fala mais bonito, porque o outro é mais eloquente, porque a oratória do outro. Nós tentamos justificar aquilo que não tem justificativa, porque Deus fala que Ele capacita através do Espírito Santo. Não é ninguém igual, não é ninguém parecido. Cada um vai ser usado daquela maneira que Deus quer. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te visitar através de uma nuvem de glória. Coisas que você nem imagina, Deus vai fazer com você. Deus vai colocar uma obra de excelência na sua mão. Você tem chamado. Diga para o irmão do lado, da frente, de trás, cutuque o ombro dele e fala assim: você tem chamado. Olha aqui agora, acompanhe comigo no versículo de número 23, no mesmo capítulo, que diz assim: e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Primeiro detalhe: você tem que se esforçar. Deus te prometeu, Deus falou com você, você tem promessa de Deus, mas se você não esforçar, você não recebe a promessa. Se você não se esforçar, você não vai possuir aquilo que Deus te prometeu. Você não vai entrar nos lugares que Deus te prometeu. Não é o homem, é Deus. Não foi o homem que prometeu a Josué, o povo de Israel, foi Deus. Se você quer andar na promessa, se você quer entrar naquilo que Deus te jurou, você tem que se esforçar. Segunda coisa, vocês têm que ter bom ânimo. Sair da tua casa, sair do conforto, deixar a família. Às vezes tem que deixar filho, esposo. Às vezes você tem que deixar muita coisa. Às vezes deixar de assistir um Faustão. Às vezes deixar lá do cobertorzinho de orelha que chama, uma cama que te chama, um sofazinho que te chama, um cafezinho quente. Você tem que ter bom ânimo, olhar assim: não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, mas eu vou. Você tem que se animar e ter bom ânimo, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. Às vezes você fala assim: pastor, é os filhos de Israel.
Pastor, é os filhos lá de Israel. Deus está falando com aquele povo. Deus está falando com aquelas pessoas lá. Deus está falando com você, meu irmão, que vai colocar os seus filhos, a sua geração, na terra prometida, se você se animar, se você tiver bom ânimo. Não somente você vai andar nas promessas do Senhor, não somente você vai estar andando nas promessas, vivendo aquilo que Deus prometeu para você, mas também a sua geração e os seus filhos espirituais, juntamente com você, vai alcançar lugares desejados, lugares bons, lugares que vão trazer sustento. Você vai ser um canal de bênção nessa geração. Você vai ser um canal de bênção para essa cidade. Você vai ser um canal de bênção neste bairro. Aonde você estiver, você vai ser um canal de bênção. O problema é que as pessoas não têm bom ânimo, não têm vontade, deixa a preguiça pegar, deixa a seta maligna pôr na cabeça: não vou hoje por isso ou por aquilo. Nós não podemos abrir mão de Deus, porque todo mundo quer as promessas, todo mundo quer os benefícios, todo mundo quer, mas na hora de fazer a sua parte, não tem bom ânimo, não persevera, e deixa a circunstância dessa terra ficar te consumindo. Não dê ouvido para aquilo que não seja de Deus, não dê ouvido para aquilo que venha querer te desanimar. Dê ouvido para que Deus tem para a sua vida. Dê ouvido para as promessas que Deus tem na sua vida. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não é um Deus de engano, um Deus de mentira. Deus não quer ver você sofrer. Deus não quer ver você se lamentando. Deus não quer isso. Deus quer ver você feliz. Deus fala assim: eu serei contigo. Deus vai ser contigo em tudo que você fizer, na faculdade, no emprego, na família, vai ser em todos os lugares, em todas as ocasiões. Se você obedecer a Ele, se você andar com Ele, se você for fiel a Ele, porque não adianta nós batermos no peito e falar: Deus é comigo, se realmente nós não caminharmos com Ele, se realmente nós não estivermos no temor dEle. Nós não podemos deixar nossa carne gritar, porque a palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai ser forte. Se nós alimentarmos nossa carne, a nossa carne vai ser forte, e ela milita contra o Espírito. Então nós temos que partir para não deixar a nossa carne dominar as nossas ações, as nossas circunstâncias, em tudo da nossa vida. Se eu deixar minha carne me alimentar, se eu deixar minha carne sobressair, eu não venho direto do trabalho, eu vim para a igreja ministrar a palavra de Deus. Se eu deixar as coisas me dominar, se eu começar a pensar, porque eu vou chegar na minha casa por volta de 22 horas, somando do horário que eu saí de casa, vai passar de 16 horas. E amanhã de manhã eu estou lá trabalhando, e não reclamo por isso. E às vezes as pessoas procuram justificativa. Tudo bem que o meu exemplo não vale porque eu sou pastor, mas um dia eu também fui de banco. Quem me conhece há mais tempo, de 15 anos que eu tenho de evangelho, eu não congregava em Franco, congregava numa igreja em Caeiras. Eu ia a pé para a igreja, porque eu não tinha carro, não tinha nada. Eu ia a pé. E hoje você vê, a pessoa às vezes amolece, a pessoa não leva as coisas sério. Às vezes tem carro, às vezes tem conforto, tem ônibus, tem dinheiro da condução, e fica se pondo numa colocação que não dá para ir. Eu não posso ir, não posso fazer. Quais são as suas prioridades? Qual é a terra que você quer entrar?
Você quer entrar na terra que Deus te prometeu, ou você quer ficar de fora? Depois, mais tarde, ficar murmurando porque você não alcançou com êxito aquilo que Deus prometeu na sua vida. O que você quer da tua vida? Pastor, eu quero que a glória de Deus invade a minha vida. Eu quero ver essa nuvem invadir na minha casa. Eu quero essa nuvem invadir os meus familiares, invadir minha descendência. Eu quero entrar na terra prometida. Quero que Deus me ensine, me capacite. Eu quero ter boa vontade, quero ter bom ânimo para caminhar com este Deus. O remédio está aqui, na palavra de Deus. O remédio está no versículo de número 23. Como que você tem que se comportar perante as guerras, lutas que você tem. Porque Josué, para entrar na terra prometida, ele teve que lutar com o gigante. Para ele entrar na guerra que emana leite e mel, ele teve que ficar a noite sem dormir. Ele teve que fazer estratégia de guerra. Não foi fácil, mas valeu a pena. Às vezes a pessoa quer tudo na vida dela, quer o fácil, dá o jeitinho brasileiro, dá um nó nas coisas. Mas não existe nó, não existe jeitinho brasileiro, não existe querer enganar, ficar se enganando. Tem pessoas que ficam se enganando a si mesmo. Tem pessoas que se enganam no pensamento. Eu estou onde eu estou hoje porque eu estudei, sou uma pessoa boa. O eu. E o pior, vai fechando as portas para Deus, e o diabo vai dando corda. Ele vai dando, porque se ele puxa, de imediato você corre de imediato para Deus. Então ele deixa sua soberba crescer. E quando a soberba da pessoa cresce, ela está perto da ruína. Quando nós não se colocamos na dependência de Deus, quando nós não entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus que nos guia, um Deus que nos orienta, é um Deus que toma a nossa vida sobre as mãos dele e começa a nos direcionar nessa terra, começa a abrir porta de emprego, começa a trabalhar nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, sobre os projetos, sobre as causas. Quem tem projeto aqui? Todo mundo. E se esses projetos não estiver na mão do Senhor, você acha que você vai conquistar? Nós temos que ter nossa confiança no Senhor. Nós temos que estar na vontade do Senhor sem errar. Eu vou mostrar agora aqui pessoas que viram também essa nuvem, viram também uma nuvem invadindo aquele lugar, mas se perderam entre aspas, não entenderam. E às vezes a nuvem de Deus está entrando na sua vida, a nuvem de Deus está te cobrindo, e você não está entendendo. Você tem que entender. Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 17. Acompanhe aí comigo, a partir do verso 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Primeiramente, qual eram os discípulos que andavam com Jesus? 12. Dos 12, tinha 3 que andavam colado a Jesus. Jesus falava com eles em particular, sempre tinha mais achego, mais apego a eles, porque ele sempre estava do lado de Jesus. Jesus, subindo ao monte, chamou Pedro, Tiago e João. Subiram ao monte, e lá naquele monte, juntamente com Jesus, invadiu uma nuvem de glória começou a invadir aquele lugar. E ali no meio daquela nuvem apareceu quem? Moisés e Elias. Pedro que não tinha muito o que se guardar, tinha a língua solta mesmo, aquele jeitão dele, quando precisava sacar da espada, na hora que não precisava ele fazia, e também na hora de falar onde não devia ele também falava. E Pedro ali, que era espontâneo, viu Moisés, Elias, Jesus, já clamou ao mestre: Senhor, quer que façamos? Está muito bom isso daqui, olha, vamos fazer um tabernáculo para cada um, vamos fazer um tabernáculo para Moisés, para o Senhor e para Elias, vamos estar fazendo isso. E às vezes nós se colocamos como Pedro. Por quê? Às vezes nós não temos noção do que estamos falando. Às vezes nós não sabemos, não conhecemos o poder de Deus e somos ignorantes. E não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Aí nós começamos a falar coisas que não edificam, que provocam o Senhor. Rapidamente entrou uma nuvem naquele lugar. Entrou uma nuvem tomando conta de tudo, uma nuvem brilhosa, e ninguém enxergou mais nada. E no meio daquela nuvem que já estava ali cobrindo eles, falou o Senhor Deus: este é meu filho a quem me comprazo, ouve-o, escuta-o, dê crédito. Às vezes nós estamos na igreja, o pastor está ali, e às vezes a pessoa não dá crédito, a pessoa não escuta a voz do pastor, não presta atenção na palavra, porque a palavra fala com você, não dá crédito para a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não quer ouvir o que Deus quer falar com ela, a pessoa não dá crédito. Mas Deus ali na hora tirou Moisés, tirou Elias, porque eles já estavam ali: vamos adorar, vamos fazer um tabernáculo, vamos construir algo. Tem muita pessoa que não sabe como vai adorar a Deus. Tem muita pessoa que fica se apegando em coisas que não convêm. Tem pessoas que estão se perdendo na fé. Tem pessoas que não sabem que nós temos que buscar Deus em espírito e verdade. Como está escrito naquela placa ali, João 14:6, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai. Eu não consigo ir ao Pai se não for por Ele. Você não consegue ir ao Pai se não for por Ele. Por isso que nós não temos que ver outro intermediador, outro Senhor, encontrar outra maneira de servir a Deus, mas somente há uma maneira de nós alcançarmos o objetivo da salvação: é servir a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Colocar as nossas aflições na mão dEle, colocar os nossos problemas sobre Ele, colocar tudo na mão dEle que vai dar certo. Eu coloquei a minha vida toda na mão de Deus. Nós temos que depositar nossa fé em Deus. E Deus, Ele mostra para nós e nos ensina como que nós devemos conduzir as nossas vidas. E Deus vai nos levar para a terra prometida. Pastor, eu já errei. Pastor, eu já pequei. Uma certa vez havia uma mulher, e essa mulher entrou em pecado de adultério. E essa mulher ali foi lançada pelos fariseus, os religiosos daquele tempo, daquela época. Foi jogada, foi lançada ao chão. E olharam para Jesus, e Jesus escrevia com uma varinha na areia. E olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, o que nós faremos com ela?
ela foi pega em adultério, vamos apedrejar. O Senhor Jesus, virando para eles, falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se você não tem erro nenhum, atira a primeira pedra. O engraçado é que nessa parte da palavra, o Senhor Jesus continuou escrevendo ali e foi soltando as pedras que estavam nas mãos deles, do mais velho para o mais moço. A Bíblia não diz isso, mas eu deduzo que o Senhor Jesus escrevia na areia os pecados que eles cometiam. E eles lendo: ixi, isso não dá para mim. Outro, também para mim não. É assim, é assim. Às vezes eu posso apontar para a pregação de um irmão, de um pastor, mas às vezes só Deus sabe o que ele passou. Às vezes alguém pode apontar para mim, mas não sabe o que eu passo. Como às vezes eu posso apontar para o irmão do banco e eu não sei o que ele passa. Mas o Deus que nós servimos, Ele sabe. E o Deus que nós servimos não quer que nós falamos bobagem, que nós saímos para ir falando bobagem, ou que nós ficamos nesse mundo caminhando, caindo, tropeçando, caindo. Não, Deus quer nós de pé. Deus quer ver nós inteiros, saudáveis, pregando para as gerações, pregando para as pessoas, fazendo a boa obra. Essa semana eu postei no meu Face, Tiago, eu postei lá, a verdadeira religião. Pastor, mas por que a verdadeira religião é amar o próximo? A verdadeira religião é cuidar do necessitado, é visitar o doente. Não adianta a gente ficar pulando, salteando. Tem que ter esse momento. Mas nós temos que levar a palavra ao cativo. Nós temos que levar a palavra para aqueles que necessitam. Quantas viúvas estão chorando, necessitadas? Quantos órfãos estão aí, não sabem o que se tem que comer amanhã? Às vezes você tem uma cama para deitar, às vezes você tem um prato para comer. Nós vamos conseguir entrar nas casas e fazer oração para o necessitado. E nós vamos ver Deus atuando na vida das pessoas. Nós vamos fazer sopão e levar para os baixos de tudo. Porque se nós não fazermos essas coisas, nós não somos dignos do Senhor. E a nuvem tem que invadir a nossa vida. A nuvem tem que invadir a nossa casa, as nossas gerações. Porque se não invadir, nós começamos a ficar perdidos neste mundo e não sabemos o que falamos, o que fazemos. Como aqui, Pedro, não sabia nem o que estava falando, já queria adorar Moisés. Às vezes a pessoa vê a Deus assim trabalhando e vê algo: ah não, agora eu não vou fazer outra coisa, porque é ali que tem, é lá que tem, é ali que tem. A pessoa vai pelo vento, vai como Pedro, vai pela circunstância. Nós temos que ser cristãos de caráter. Nós temos que ser pessoas que sabemos o que nós estamos fazendo. Nós temos que saber aonde nós estamos e para onde nós vamos. Em nome de Jesus. Se você seguir o que Deus tem para a sua vida, você só tem uma palavra para a sua vida: a vitória. Você vai ser a vitória, porque Deus vai te dar a vitória. Você crê na vitória do Senhor? Se coloca de pé, dando uma salva de palmas a Jesus. Isto. Aleluias. Feche seus olhos. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Te agradeço, ó Deus, por mais esta oportunidade de vida, de pregação, de ministração, por poder, Pai, ministrar a tua palavra. Pai, esta palavra que falou com o teu povo que aqui está, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, continue falando. Continue usando, Pai, a cada um para falar com as pessoas, com as vidas, fora desta igreja, fora dessa circunstância, dessa geografia, mas sim lá na rua. Porque fazer a palavra de Deus, Pai, funcionar é ministrar lá na rua, na casa, nos portões. Pai, dá um bom testemunho no trabalho, aonde nós passarmos, ó Deus. Para a nossa família, Pai, que a nossa família não veja mais nós, mas sim, Pai, o Teu poder. Veja o Teu manifesto, Pai, como tem mudado, Pai, as nossas vidas, as nossas almas. Em nome de Jesus.
Pai, eu te agradeço por mais esta palavra. O teu povo aprendeu, Pai, nesta noite, que tem que ter bom ânimo, que tem que fazer as coisas com alegria, que tem que te buscar, não deixar as circunstâncias, as dificuldades tomar conta, para entrar, Pai, naquilo que o Senhor tem prometido sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as promessas do Senhor sejam desatadas nessas vidas. Pai, que as promessas, Pai, que o Senhor tem, Pai, sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, Pai, comecem a chegar em formato de nuvem, em formato, Pai, de bênção, em nome de Jesus, Pai, e que eles creiam, Deus, que o Senhor que cuida deles, que o Senhor que tem sido com eles, Pai, que o Senhor, Pai, tem fortalecido e guiado nesta terra, Pai, que não é o conhecimento, não é sabedoria humana, não é, Pai, inteligência, que o Senhor tem aberto porta, que o Senhor tem, Pai, entrado com a providência, que o Senhor, Pai, tem suprido as necessidades. Pai, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, todo manifesto, Pai, de adoração seja dado a Ti. Oh, Pai, é muito bom, Pai, estar na Tua casa, na Tua presença, te adorar e te buscar. Em nome de Jesus nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido conosco. Aleluias. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluias.